Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Esperando o professor Henry entrar aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Só um pouquinho. Deixa eu encontrar ele aqui para nós já começarmos a bater um papo sobre Dark. Cadê ele? Cadê ele? Aqui entrou. Pronto. E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? E aí, Enzo, beleza? Olá, olá, Opa! olá. E Vou aí, afastar Henry, aqui. tranquilo? E aí, está na paz? Beleza, tranquilão Afastar um aí? pouco aqui. Beleza, só afastar um pouco para não ficar tão perto da minha cara, esse trem aqui. Ó, caneca de gote. Você viu? Game of Thrones. Cadefão ou não? É, lógico. E aí, como é que tá as coisas por aí? Tranquilo? Cara, beleza. Pensando muito sobre a live hoje, fiz outra agorinha ainda. E vamos que vamos, né? Não pode Você parar. tava em outra live? Tava com a galera dos calouros lá do FMS. Ah, top, massa. Tava falando sobre o quê? Sobre historicismo e sobre minha pesquisa, meu projeto, que é sobre o Barbosa Rodrigues. É Ah, que loucura. massa, cara. Você vai falar sobre o Barbosa Rodrigues, cara? Aham, sim. Meu trabalho Massa. tá quase pronto, finalizar esse mês agora. Top, top. O pessoal tá entrando aí, a galera tá chegando. Pessoal, você que vai entrando aí, vai curtindo, tá? Porque isso é bom, porque isso vai dar, né, engajamento Engajamento. aí. Manda o Isso é muito avião pra bom, galera aí. né? É, exatamente, né? Manda o link pra galera aí. E aí, gente, tudo bem? O pessoal tá entrando aí, tem vários professores entrando, várias galera tá chegando aí. Muito legal, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né? Então, vou tentar cuidar o máximo aqui. Eu As tô com o tempo aqui perguntas, também. O tempo aqui vou eu vou tentar cronometrar também. isso, tenta cronometrar o tempo para nós e eu vou tentar cuidar o máximo aqui as perguntas da galera também para ver o que o pessoal vai perguntar aí para a gente poder bater um papo bem legal, né? Vamos ver se a gente consegue. É óbvio que isso aqui é uma tentativa de compreender Dark, né? Não dá para falar de tudo, não dá para falar de todos os detalhes da série, porque é coisa pra caramba, né? A gente pode perceber que tem muito detalhe, muita coisa para ser falado. Da Dark dá para falar aí, dá para fazer uma série de lives só para falar de Dark, né? Porque é Uma cada muito detalhe. filósofo. Exatamente, né? Ó, o Fabiano tá perguntando, quem morre no final? Calma, já quer dar o spoiler assim. E o Fabiano nem assistiu a série, tá zoando Pô, aí, professor Fabiano. é Nem assistiu a famoso. série. Famoso, tá no G1 hoje que eu vi. Apareceu na Globo que eu vi hoje. Exatamente, né? O professor Fabiano apareceu na Globo falando aí, né? No G1 também, muito legal. Então, o pessoal está chegando, o pessoal está entrando aí, que ótimo, né? Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. Vamos bater um papo sobre Dark. A ideia é, óbvio que não é esgotar todo o tema, mas a ideia é a gente entender algumas coisas bem interessantes. E a pergunta que não quer calar é, né? A primeira pergunta, nem é assim, eu acho que a pergunta não é aonde estamos, né? Mas quando estamos, né? Quando estamos. Exatamente. É a O que pergunta que deixa que... todo mundo de cabelo em pé, né, cara? Que, tipo assim, como você vai assistindo a série, a primeira temporada é instigante, a segunda também, e a terceira é uma explosão, porque tudo tá conectado, né, como diz a série, né? Tudo tá predestinado. Exatamente, daí essa predestinado, né, destinado, né, como é que é esse esquema, né? Porque tem que ter uma relação bem diferente aí na filosofia de predestinação, Sim, destino, determinismos, tudo né? muito Então, complexo, né? muito E já, legal a já maneira como eles trabalham. Sim, como você já puxou o assunto aí, falou do tempo, eu acho que eu, como da área da história, seria mais legal começar a falar logo sobre o tempo, né? Porque o que mais confunde a nossa cabeça ao longo da série, que pra quem assistiu com certeza sentiu essa dificuldade, na primeira temporada você vai assistindo e fala, tá, beleza, vou entender, né? A primeira temporada de série é assim, vou assistindo, aí a segunda você começa a falar, cara, eu ainda não tô entendendo, não tô entendendo. Você começa a terceira e você fala, cara, eu ainda não tô entendendo. Você tá com um papel anotando quem é parente de quem e por quê. A questão central dos que confunde a cabeça da galera, na maioria, é sobre o tempo. Porque muitas vezes a gente está acostumado a ver um tempo que é aquele tempo linear e cronológico que a gente vê na escola. Então a história, propriamente dita, ela é feita num tempo. A pré-história, a história antiga, a história moderna, medieval, contemporânea, a história do Brasil, a história geral. Então são tempos, né, que são colocados numa linha temporal e assim as coisas se desenrolam em fatos, então a gente entende tudo certinho. Agora quando você pega essa história e coloca ela 33 anos para trás, 33 anos para frente, e vira, e fala que existe uma concepção de outro mundo que influencia no seu, e que tudo isso está determinado ou predeterminado, ou
não importa o que você vai fazer, não tem jeito, vai acontecer do mesmo jeito, aí a galera começa a ficar, tipo, você começa a surtar. Que é isso que deixa a gente desconfortável, né? É interessante essa questão de ficar desconfortável com o tempo, porque na escola, propriamente, a maioria da galera que está assistindo a gente aí são os alunos, né? A gente não tem essa discussão. Mas na faculdade a gente tem essas discussões meio loucas, de falar um pouco sobre de onde veio esse tempo. Tanto que, né, pensando nessa analogia de tempo, muitas pessoas pensaram esse tempo historicamente, filosoficamente, para falar, olha, teve gente que analisou essas questões, por exemplo, quando a gente pega Paul Ricoeur, lá, que é um filósofo e tal, não vou gastar meu francês aqui, né? Ele vai falar sobre o tempo. Ele fala sobre o tempo, né? E ele fala que tem dois tempos. Ele fala do tempo cronológico, né? Que é aquele tempo do Aristóteles e tal, que os tempos são uma sucessão de fatos, como a gente pode propriamente ver. E aí ele também discute uma ideia como o Agostinho, por exemplo, de trazer outro filósofo aqui, esse dos cristãos e tal. E ele vai falar o quê? Que o tempo de Agostinho é o tempo da alma, entre aspas aí. Uma ideia de tempo que não está propriamente nos fatos, mas é aquele tempo que a gente sente. Então a gente pode sentir, assistindo a série, um tempo desse da alma, que você está ali, você passa horas e horas assistindo, e a sua alma parece que você está no mesmo lugar. Parece que você está no primeiro episódio e continua não entendendo nada. E essa ideia do tempo é muito legal, porque eles vão trazer, né, essa questão do tempo não linear, né? O tempo não é linear, o tempo é um fluxo constante, né? Aí tem aquela frase da bússola, né? Muito legal a frase que eles vão trabalhar, que ele vai falar sobre a eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, né? Então, quando eles estão discutindo, que é aquela ideia de que, olha, né, a sua existência ela vai estar sempre acontecendo, ela vai existir em várias circunstâncias, então, assim, não se preocupe onde você está, mas quando você está, né? E Sim. a maneira como você faz parte. E a série, ela aborda essa situação. É óbvio que nós não vamos falar aqui da parte física da série, né, da questão da viagem no tempo, da física quântica e tudo mais, do buraco de minhoca, nós não somos dessa área, mas eles trazem situações bem legais para que a gente possa pensar. Primeira crise que eu faço, que eu acho que eles já abordam, é a questão, logo de início, na questão do livre-arbítrio. Né? Não existe livre-arbítrio nessa série. Né? Os caras estão condenados, né, à sua própria existência. Muito legal, né? Tem spoiler, Plácio. Muito spoiler. Você pode... vai assistir a série. Pode sair. Então, o que acontece? Essa ideia, né, dessa questão do tempo, e o cara já fala, ó, você acha que você é livre, mas livre para fazer o quê? Então, já é uma desconstrução daquela ideia do livre-arbítrio cristão, né? Que o cara vai falar assim, olha, né? Você pode escolher o que você quiser, Deus te colocou dentro de um sistema, onde dentro desse sistema você pode fazer as suas escolhas e você vai ser responsável pelas consequências das suas escolhas. Aí vem a série para falar pra gente, mas que escolhas? Né? Quem diz que existe escolhas para você? Na realidade, tudo é um projeto previamente determinado, previamente estabelecido, para que você possa reproduzir isso, né? E de maneira assim, ali na série há de infinito, né? O negócio vai acontecer há de eterno, né? Um exemplo interessante desse lance que você falou, comentou sobre quando o Jonas, né, o Jonas, como queiram falar, ele começa a perceber essas ideias do tempo, depois de viajar várias vezes, no loop inteiro, aí ele fala, não, vou mudar, agora eu entendi, né? Ele acha que entendeu o tempo, fala, não, agora eu vou ser livre. O que acontece? Ele começa a fazer e aí ele vai tem aquela parte que ele vai pra usina e ele impede a mulher, fala assim, não vai abrir o barril, porque é o barril que vai causar o negócio e vai explodir tudo. O que faz? Ele faz tudo para impedir, se mata quase para fazer isso, e aí ele impede, a mulher não vai, mas de qualquer jeito a coisa acontece. Exatamente. E aí a gente cai numa ideia muito interessante, que a galera adora falar sobre esse cara, né? Aquele cara que tem um bigodão bonito, grandão. E lógico, né? Série alemã, filosofia alemã vai reinar nessa série. Certeza, todos né? os alemães. Tem até um alemão que não aparece na série, mas eu posso falar dele aqui, ó, aquele cara que o povo não gosta que fala dele lá, um barbudinho de fazer revolução, esse cara meio louco. Tá, né? O KN, né? Esse é perigoso. Esse cara é perigoso. O Plácio falou, né? Que ninguém toma banho, ninguém come, né? Porque é a questão do tempo, Plácio, né? Uma questão que não existe esse tempo, né? Essa relação de tempo. A galera tá vivendo um processo. E tem uma frase que está numa das aberturas dos episódios da série, que é a frase do Arthur Schopenhauer, que diz assim, né? O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então, se eu posso fazer o que eu quero, mas aquilo que quero não foi escolhido por mim.
Já foi previamente estabelecido, determinado, para que eu possa querer aquilo. É por isso que a série ela fica sempre nesse loop temporal, fazendo com que o indivíduo ele possa fazer de tudo para acabar com o apocalipse, né? Acabar com o problema, só que todas as vezes que eles tentam acabar, o que eles estão fazendo? Gerando apocalipse. Exato. Toda e aí vez. entra aquela frase também que sempre aparece nos episódios, que é: o fim é o começo, né? E o começo é o fim. Que tudo que eles fazem, tudo que você pensa em fazer, colabora para acontecer justamente aquilo que você queria evitar. Então, pensa, né? Se a gente fosse analisar uma questão psicológica, começa a olhar, é bem cíclico, como comentaram aí. A gente começa a analisar uma questão psicológica, pensa a cabeça do Jonas de viaja, volta, e é o Jonas do futuro, o Jonas do passado, o Jonas velho. Então ele está nessa luta constante há não sei quanto tempo. A gente sabe que a narrativa ainda vai até onde contempla 1888 até 2053. Então, assim, esse loop infinito de idas e voltas, onde as coisas, por mais que se mudem, elas continuam cíclicas. Não podemos escapar do nosso destino, já dizia Noah, né? Então, não podemos escapar do nosso destino, ele está ali, já chegou, né, dentro desse processo e a coisa já acontece. Então, por mais que a gente tente fugir de determinada circunstância, ela já está previamente sobre... E é uma ideia muito interessante, porque ela nos amarra a um sistema, assim, previamente determinado, que é uma ideia de que você, por mais que você tente mudar aquilo que você está fazendo, você vai fazer exatamente aquilo que você está tentando mudar, mesmo não querendo. Eu gosto muito de falar para os alunos que a gente, de vez em quando, né, nós recriminamos muito as atitudes dos nossos pais. Nossa, quando eu for adulto, eu não vou fazer isso que o meu pai faz, eu não vou falar isso que ele fala, eu não vou agir da maneira como ele age. E, de repente, quando nos tornamos adultos, né, fazemos as mesmas coisas. E a gente não pensa e não para refletir que talvez isso é uma construção que já estava previamente estabelecida e a gente só está reproduzindo um processo que a gente olha para aquilo e fala, nossa, meu Deus, né? O que está acontecendo, né? Aquela famosa frase, né? No meu tempo não era assim, no meu tempo era diferente. Então, sendo que nosso tempo é agora, né? Nosso tempo é hoje, a gente está no mesmo tempo, né? Não é igual na série que a gente muda de tempo, mas, não, mas o meu tempo era melhor, o meu tempo era mais interessante, e aí fica nesse loop infinito, como é na série, a gente pode pensar para reproduzir questões sociais nossas hoje. E é impossível falar dessa questão de repetir, loop e de idas e voltas, como a gente falou do Nietzsche, né? Eu acho muito interessante os elementos simbólicos também que aparecem. Hoje a nossa sociedade tem uma série de elementos simbólicos. Na minha mão aqui a tatuagem apareceu, né? É um elemento simbólico. E na série também vai aparecendo uma série. Aí a filosofia, né? O simbolismo. E na série aparece uma série de coisas que a todo tempo que eu estava assistindo eu comecei a falar, cara, Nietzsche, nossa, Zaratustra aqui, e os Póstumos também, e uma série de outros livros do Nietzsche. E que justamente aquela ideia do eterno retorno, é impossível pelo próprio nome, né, de se falar em eterno retorno e a própria série ela cair no retorno, e aí os símbolos do Ouroboros também, uma questão simbólica. Eu acho que é muito interessante analisar a historicidade desse símbolo, né, porque é um símbolo de origem oriental e tal, comenta um celta também, que ele tem um uso dos símbolos, né, ao longo da história também, eles passam por significações e ressignificações. Então ele pode ser visto como o próprio eterno retorno, ou como uma serpente ou um dragão comendo a sua própria cauda e assim renascendo. E cada vez mais a gente traz esses símbolos para a atualidade. E é legal que eu vi também essa semana uma série de tatuadores que eu sigo aqui tatuando várias coisas de Dark. A galera fazendo triqueta, fazendo Ouroboros. Então, assim, né? Como que a série traz elementos do passado relacionados com a história e influencia o nosso presente de hoje em dia para fazer uma tatuagem, que é outro simbolismo também, né? E isso, né, essa influência é muito interessante, porque, por exemplo, né, para quem não assistiu a série, ou para quem não chegou nessa parte ainda, né, chega um determinado momento que o próprio símbolo do Ouroboros aparece na série, né? O bracelete ali, né, entregue, né, para uma determinada pessoa, para quem não assistiu a série, não vou dar spoiler dessa parte, só dessa parte, mas a ideia desse eterno retorno de Nietzsche mesmo, principalmente quando no livro dele sobre Gaia, né, no livro da Ciência e Gaia, ele vai dizer, tem uma frase muito legal que ele diz assim: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela. Cara, isso é terrível, né? Então, isso que você está vivendo, você vai viver constantemente, 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 e nada vai ter de novo nela. Então, a ideia de uma representação simbólica de que, ou a ideia do demônio, do próprio eterno retorno, né? Então, que o cara chega e diz para você assim, ó, não existe paraíso, não existe céu, não existe inferno, não existe nada disso. Essa sua vida
Você vai morrer, você vai voltar e vai repetir. Vai voltar e vai repetir. Vai ser eternamente isso. Aí a ideia da crise, né? Cara, se a minha vida é essa, eu vou ter que viver isso de novo. E aí que é muito legal para quem está nos assistindo pensar um negócio bem interessante. Se você olha para isso, se você pensa dessa forma, que o eterno retorno, essa ida e essa volta da sua vida, e você não quer viver isso de novo, então tem alguma coisa errada nessa sua vida, né? Então você está fazendo escolhas, né? Está agindo e está vivendo de uma maneira que você não gostaria. Porque se você se desespera e fala para o pessoal, e fala para as pessoas, olha, né, eu não quero viver isso de novo, eu não quero viver essa vida, nossa, essa vida é horrível, essa vida é ruim, eu não quero ter que passar por 2020 de novo, né, uma história de 2020 de novo, toda aquela situação. Mas se isso de alguma forma te amedronta, e se isso de alguma forma faz com que você não goste disso que você está vivendo, então tem alguma coisa errada com o que você está fazendo com a sua própria vida. Né? Eu lembro que uma vez numa aula na faculdade de teologia, eu disse para os alunos assim, e se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, não existe paraíso não, cara, não existe, né? Não existe nada disso. Na realidade, quando você morrer, tudo vai acabar. Ou, quando você morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar, relaxa, ninguém vai para o inferno, está todo mundo salvo. A galera olhou para mim e falou assim, não, professor, mas não pode, porque eu abri mão de muita coisa para poder estar ao lado de Deus. Eu falei, então você não está ao lado de Deus porque você gosta, curte Deus, ama Deus. É porque você quer uma recompensa, né? Então você está pensando em estar do lado de Deus por causa da recompensa. Você está esperando algo, você quer ganhar algo na sua vida. E o pessoal entra numa confusão porque é o eterno retorno de Nietzsche. Porque se eu não gosto da vida que eu estou vivendo, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, quais são as ideias que eu estou desenvolvendo e o que eu estou fazendo com esse projeto chamado vida, que é o que eu tenho para hoje. Por isso que a ideia do Ouroboros, né, a ideia do círculo, né, da serpente, dragão, né, não importa, que vai lá e esse ciclo que não tem fim. E aí fica uma reflexão para você que está nos vendo hoje, né? E aí, como que está a sua vida, né? Sua vida está legal, né? Que você gostaria de viver de novo, né? Sua vida... Ó, acabei de ver que minha sogra entrando aqui na live, cara, né? Ela pirou quando assistiu essa série comigo, ficou louca comigo. Mas manda aí, Henrique, o que você acha, né? Dessa questão do eterno retorno? É complicadíssimo. Quando eu comecei a perceber esses elementos, né, do eterno retorno do Nietzsche, por já ter lido algumas coisas, eu comecei a pensar, falei, tá, cadê? Agora vai vir um super-homem, né? Vai aparecer alguém. Porque não fazia sentido pra mim nada sobre a série. Falei, cara, vai e volta. Assim, agora vai aparecer um super-homem, vai ser o próprio Nietzsche, vai ser alguém que vai falar assim, ó, tá tudo errado e vai mudar. E aí, cada vez mais que eu ia assistindo a série, eu ia me envolvendo, falando, cara, de madrugada, com olheira, já vendo a série, falando, não chega, né, o super-homem, quem vai quebrar esse, como o Nietzsche falava, né, do martelo, pra quebrar essa, ele tava fazendo a crítica à moral cristã da época, mas quem que vai quebrar esse negócio essa trama da série, quem vai quebrar o nó, como é que eles chamam, né? Que foi criado, toda aquela mítica da questão da nuclear e tal. Quem que vai quebrar esse nó? Tanto que vai, a gente caminha de fato para um eterno retorno. Vai e volta. E só lá no final da série que a gente vai ter, não de fato quebrar o nó, mas a gente vai entender de onde vem o nó, né? Porque o nó não se quebra, a gente só se entende. E a gente cai naquele paradoxo que quando você vai estudar essas questões físicas, quânticas e tal, aí você não precisa quebrar esse nó, né? Ele só não foi feito por causa de um outro tempo que tem uma série de influências de coisas. Isso dá um nó, agora dá um nó, né? Não metafísico, mas um nó na nossa mente de verdade. Você fica, cara, putz, e é muito legal a série, é muito bem trabalhado. Os caras souberam mesclar bastante essas questões, né? Tanto que o próprio Einstein presente ali é incrível, porque o Einstein também era um fã de Nietzsche, de Schopenhauer, ele lia, né? Principalmente Schopenhauer, até onde eu sei, né? Então, a simbologia que tem ali de trazer esses elementos também, mas é muito interessante. A distinção entre o passado, presente e futuro é só uma ilusão, ainda que persistente. Como assim, né, cara? O Einstein, né? Que o Einstein tá pirando aqui com a filosofia? Como assim? Porque a visão dele dessa ideia mesmo que a gente tem que aprender a quebrar. Não vou entrar na física, né? Mas a ideia do próprio tempo, né? Que é debatido muito por Immanuel Kant, que Kant vai trabalhar essa realidade do tempo dentro de uma visão mesmo, não uma visão linear, mas uma relação de construção mesmo, né? Então o tempo é uma construção, eu tenho uma construção temporal que ao longo da história nós vamos desenvolvendo e ao longo desse processo nós vamos aprendendo, né, a vivenciar essa realidade, independente das circunstâncias. Então assim, nós temos nessa série Schopenhauer, temos Immanuel Kant, temos Friedrich Nietzsche, temos as questões sociais de Karl Marx, todo mundo aparece aí, né? Os alemães, né? Os alemães estão...
é gigantesca. E a triquetra, cara? O que você acha, né? Fala pra gente aí. Você que é historiador da história. Eu sempre fui fascinado pela triqueta porque, primeiro de tudo, por causa de Led Zeppelin, né? Ainda comemorando ontem, foi o Dia Mundial do Rock, né? A gente perdeu de fazer uma live só sobre rock, mas a triqueta é o símbolo do baixista, o Joe Paul Jones, e eu sou baixista também. Eu tava até planejando fazer uma tatuagem de triqueta antes de assistir Dark. Eu comecei a assistir a série agora, depois que lançou a terceira temporada, porque muita gente começou a falar, vai, fala, tem coisa de filosofia, assiste pra me explicar. Eu comecei a assistir. Mas, cara, a triqueta sempre me fascinou porque ela tem uma representação como os outros símbolos, né? Ela tem uma série de simbologias ao longo da história também. Então a triqueta foi usada por povos orientais para simbolizar esses três mundos. Então simbolizavam a realidade, o espiritual, o temporal. Depois, mais para frente, ela pode ter sido usada por cristãos. Foi usada, né, pelos cristãos para falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre que sempre quando envolve essa questão, o número 3 é um número muito simbólico, né? Até mesmo para matemática, o Paulo não está assistindo a gente aí. Porque o 3, ele não é o 3, né? Ele é um número complexo, né? Ele foge daquela regra de ser 1, de ser um par, de ser 3. Parece ser abstrato a gente falar isso. Mas ele tem todo esse simbolismo, né? Então, sempre quando eu olhava a triquetra, eu pensava, cara, vou fazer a tatuagem por causa do Joe Paul Jones, tinha toda a simbologia do livro de runas, que envolve Led Zeppelin também, que é fantástico. E aí eu comecei a pensar, e tudo fez muito sentido depois, né? Quando tem nas paredes, né, do mundo, lá na criação deles, Sic Mundus Creatum Et, que está em latim, que começa a explicar toda a criação do mundo, aí depois mais pra frente você começa a analisar as questões e ver da onde veio essa criação do mundo, e por que criaram esse mundo, e justamente isso, né, trabalha com essa questão de 3, tanto que a gente usou, né, no nosso flyer de divulgação para colocar os dados, e trabalha muito bem com essa linha de passar desse loop infinito do tempo, né, como se fosse um triângulo mesmo, que ele vai e volta, vai e volta, até que uma hora esse triângulo vai rachar, que a gente chega lá na frente, no final da série, que dá pra gente falar mais daqui a pouco, né? Pra não dar tanto spoiler, senão... Não, vamos deixar um pouquinho mais pra frente aí, né? Assim o mundo foi criado, né? Sic mundus creatus est, né? É o 12º verso da Tábua da Esmeralda de Hermes, né? Trimegisto, né? Então, cara, né? Fantástico, né? Então, olha só o que os caras trouxeram, né? Os caras trouxeram um filósofo egípcio, trouxeram um filósofo egípcio que fala dessa relação de tempo, que trabalha essa relação de criação de mundo e que faz uma análise gigantesca desse processo, né? E aí ele vai desenvolver essa ideia de que assim o mundo foi criado dentro dessa consistência, né, de processos infinitos. E o cara escreveu isso mais ou menos, cara, né, entre 1500 e 2500 anos antes de Cristo. Olha o que os caras estavam pensando lá, a filosofia egípcia, né? A gente por vezes não estuda tanto, mas olha o que os caras estavam pensando sobre essa relação e desse processo, né? Quando o cristianismo, e aí uma coisa muito legal para quem não sabe, né? E aqui eu vi que tem alguns ex-alunos meus de teologia que estão assistindo a nossa live. Quando o cristianismo ele utiliza o desenho da triquetra, porque na realidade ele se apropriou do desenho, né? Porque já existia, o símbolo já existia, é anterior ao cristianismo. Quando ele se apropria do desenho, a ideia da interpretação da relação da Trindade, que é uma interpretação, né, teológica, que nem está ali bem definida no texto bíblico, mas quando eles fazem isso, aí eles utilizam a triquetra como a ideia dos peixes, né, que é o simbolismo, né, do cristianismo e dentro da construção do Novo Testamento. E isso faz menção lá atrás, porque quando o Hermes estava trabalhando isso, ele estava tentando estabelecer o quê? Uma realidade de uma construção de um mundo a partir de um conceito que pode ser através de uma divindade ou não, né? Aí vem a questão, né? A série, ela já bate logo na cara, né? Ele fala que Deus é o tempo. Como assim Deus é o tempo, né? Como é que você interpreta isso? Cara, quando eu ouvi isso, eu realmente fiquei assim, como assim, né? Que Deus é o tempo? Porque a gente, nessa lógica ocidental, geralmente cristã que a gente tem aqui, né? Sobretudo, então a gente começa a falar, pô, Deus é o tempo. Então, todos esses filmes que fazem, filmes sérios que fazem esse questionamento, a gente fica assim, tá, eu sei que Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, onisciente. Quando fala, não, Deus é o tempo, a gente trava uma ideia na nossa mente que fala, é a mesma coisa da lógica do próprio tempo, que é tão habitual a gente. Então a gente olha e fala, putz, como assim Deus é o tempo? E aí, ao longo da série, a gente entende o que é essa propositiva que eles fazem de falar que Deus é o tempo, né? Porque, de fato, nessa série, o que roda é o tempo, igual como você bem começou, que tá aí a frase que tá no jornal quando o Mikkel desaparece, né? Não é onde está Mikkel, mas quando está Mikkel. Porque aí a gente entra numa coisa interessante, que tem
ao longo da série a gente pode ver que a galera chama de paradoxo do avô, por exemplo. Quando o Jonas viaja no tempo e volta lá para 1986, e aí ele vê o Mikkel que tinha sumido em 2000 e pouco. Quando ele chega lá, o Mikkel vai ser o pai dele, na criança, na escola. Aí quando ele volta para o tempo em 2019, né, ele olha os álbuns de fotografia do futuro, do presente, no caso, né? E ele vê que a pessoa no passado já era o pai dele. Então, assim, novamente o tempo se mostra como Deus, né? Porque, ó, ele voltou, fez todo esse rolo todo, só que já estava predestinado aquilo. Predestinado, determinado, como tem implicações da filosofia pela nomenclatura, mas já ia acontecer aquilo, mesmo que ele fizesse alguma coisa. Só que aí, até quando o outro Jonas chega com ele lá no passado e fala, ó, se você for lá e conversar com ele vai te reconhecer, e aí ele não vai ser seu pai, não vai casar com a sua mãe, e aí você não vai nascer. E aí ele entra num vazio, começa a pensar, putz, aí ele cai no que a galera chama de paradoxo do avô, né? Que se você contar, você não vai nascer. E assim, não teria série. E tem uma coisa muito legal, né? Que é essa questão de, além da viagem do tempo, né? Que são as loucuras da série, né? Alguém colocou assim, vamos começar a rezar pro Cronos, então, né? Se Deus é o tempo, né? Cronos é o cara, né? Mas quando a gente pensa nessa estrutura, e é muito interessante porque chega um determinado momento que cai muito naquilo que Freud estabelece na sua literatura. A questão do desejo, né? Você pode perceber que cada um, e agora, né, pessoal, entrando para a terceira temporada, então fique esperto que agora vai cair um monte de spoiler, né? Quando nós entramos na terceira temporada, nós percebemos que cada personagem, eles estão fazendo a viagem no tempo, estão desenvolvendo todo esse processo, todos têm uma missão particular. Todos querem alguma coisa. E a maioria deles estão fazendo isso na tentativa de sanar um desejo, uma vontade. Que é aquela ideia, né, que o Freud fala, né, dentro dos sistemas no qual nós vivemos, né, os desejos eles permeiam todos os nossos sentidos e a partir daí a gente acaba se perdendo nos próprios desejos. A gente nem sabe realmente se estamos desejando ou se fomos desejados, né, pelo processo. Então, quando o Jonas viaja, ele viaja no primeiro momento para entender quem é o pai, no segundo momento ele já viaja para tentar salvar a Marta. A Marta viaja, né, a segunda Marta, né, ela viaja para tentar salvar o mundo dela. E a gente vê o Noah viaja para tentar salvar, para tentar encontrar a filha. Então tem todo um sistema, e aí tem uma coisa muito legal, que o próprio Nietzsche fala, né, num dos seus textos, que ele fala assim, aquele que luta com o monstro deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito para o abismo olha para você. Além do bem e do mal, né? Um livro do Nietzsche muito famoso. E essa ideia, né, E agora, gente, vai ter um spoiler gigantesco, tá? A ideia do Jonas tornando-se o Adam. Né? A ideia da Marta tornando-se a Eva. Então, eles se tornaram exatamente aquilo que eles não queriam se tornar. Eles se tornaram exatamente aquilo que eles estavam buscando não ser. E aí vem aquele paradoxo, né? Então, por exemplo, a gente fala tanto, a ideia do autoritário, né? O autoritário que diz que não é autoritário, né? O racista que diz que não é racista. Até tenho amigos, né? O preconceituoso que diz que não é preconceituoso, né? Eu até saio com pessoas, né? Até faço tal coisa. E isso demonstra o quê? Isso demonstra que nós nos tornamos aquilo que a gente luta, às vezes, para não nos tornar. E na série mostra bastante isso. Mostra que por causa dos nossos desejos, das nossas vontades, e da maneira como nós analisamos a situação que está à nossa volta e tentamos saná-la para satisfazer aquilo que nós somos, e não talvez um bem maior, a gente acaba nos tornando aquilo que nós não queríamos nos tornar. Gerando o quê? Gerando caos. E aí, né, vai gerar todo esse problema. Por quê? Porque a gente sabe que o nó... eu estou controlando o horário aqui também, porque a gente sabe que a live não pode ter mais de 1 hora, né? Porque senão o Instagram tesoura a gente. Então, e a gente sabe que o nó ele foi construído. Nós vamos falar disso mais para frente, mas a gente sabe que o nó ele foi construído por causa de um desejo, uma vontade também. Então, foi assim, eu quero fazer algo, mas para beneficiar quem? A mim mesmo. E aí a série vai mostrando essa ideia, né? E a ideia, e um outro tema de Nietzsche que é muito perspicaz na série, é a ideia do super-homem. Você conseguiu identificar o super-homem ali? O além-homem de Nietzsche? Cara, pra mim, na minha concepção, quem foi o super-homem ali foi a
Nossa, me deu um branco na cabeça. A mulher, que os caras chamavam de Diabo Branco e tal. A A Cláudia, Cláudia. que ela Cláudia. conseguiu analisar tudo e fazer toda a questão, depois de viajar várias e várias vezes no tempo, ela enganando ela mesma do outro mundo, conseguiu fazer toda uma série de articulações, que isso a gente só entende lá no final da série, nos últimos episódios. Conseguiu voltar pro tempo das duas pessoas, colocar elas todas frente a frente, explicar, ó, não é que vocês estão correndo atrás do próprio rabo aqui, né? Usando a ideia do Ouroboros. Vocês estão correndo atrás do próprio rabo e vão continuar assim para sempre. Então, o lance é vocês pegarem essa ideia que eu tô falando aqui e fazerem isso. Ela fala, não, você tá viajando, não tem como. Aí cada um defendendo o seu próprio desejo, né? Primeira coisa, quando ela fala que vocês estão errados, aí o Adam fala, não, eu quero fazer isso e ela é do mal. E aí fica um jogando pro outro, ela fala, não, é aqui, ó. Aí ela mostra para eles, aí que ele vai começar a entender. E aí que a gente larga um pouco dessa nossa paixão, desse nosso desejo também, né? Eu identifico muita paixão também ao longo dos episódios, até na própria relação ali, porque na minha visão é um romance muito bem arquitetado entre o Jonas e a Marta ao longo da série. Tanto que é tão bem arquitetado que mistura dois mundos. Primeiro ele gosta da Marta do mundo dele, depois do outro mundo. E aí quando você começa a analisar aquelas cenas onde tem a medalhinha também como símbolo de São Cristóvão, se eu não me engano, tem Aham. várias cenas que tipo, que ele lembra da medalhinha que ele deu, e ela lembra de cenas com ele, que quando você vai vendo a narrativa, você começa a perceber que, na verdade, quem entregou não era o Jonas do mesmo mundo dela, e sim do outro mundo que entrou no meio da trama, então, novamente, o tempo permeando aí, então já estava tudo já deveria acontecer, né? Então é muito interessante esse lance das paixões, dos desejos que movem toda essa situação, e a Cláudia, entre aspas, foi essa pessoa que se deixou quebrar um pouco desses seus desejos, né? Apesar de que ela tinha um desejo particular, só que o desejo particular dela era evitar o sofrimento, né? De outra pessoa, da filha dela. Então, ela conseguiu, entre aspas, quebrar esse nó e explicar para eles, para que de fato eles quebrassem o verdadeiro nó, que era o do começo do fim, fim do começo. Você conseguiu perceber aí, na série, as questões religiosas também interpretadas? Com certeza. Cara, a questão dos nomes me foi muito... A hora que começou, né? Jonas, Marta, Adão, Eva, Adão, Eva, né? E as próprias as nomenclaturas em si, né? A presença do Noah como um clérigo, como a gente não consegue perceber se ele é um reverendo, se ele é um padre, não especifica, mas como um clérigo ali. A própria imponência da igreja como o centro dali, de onde surgem as decisões, né? A catedral ali. Sempre quando tem as mudanças de tempo entre as séries, a série retorna para onde é a igreja. Então sempre mostra o Noah, o Adam, ou o próprio Jonas indo lá. Em todo esse misticismo. Na terceira temporada também temos o filho do Jonas da Marta, os três filhos, né, dos três tempos, eles sempre estão lá. Então todas as séries, todos os intervalos entre os tempos que são conectados, estão conectados ali naquela igreja. Eu também consegui perceber essa situação. Você com certeza percebeu muito mais coisa. Não, eu achei muito legal porque eles trabalharam, né? O Noah, eu acredito que ele seja um clérigo, um sacerdote protestante, né? Tendo em vista a Alemanha, né? Tendo em vista, né, o calvinismo e todo o processo. Então, assim, eu acredito que está muito mais próximo disso. Lembrando que ele teve uma esposa, que ele teve uma filha, né? Que ele viajou, então tem toda essa questão. Eu acho que ali eu consigo perceber bastante a teologia protestante sendo colocada em xeque, né? E não sendo difundida, mas sendo colocada em xeque ali, principalmente com a relação da predestinação, né? Ninguém é predestinado à salvação, não existe salvação, né? A ideia do paraíso é uma ideia desconstruída ali, totalmente. O paraíso do Adam, na realidade, né, é um paraíso em que ele está bem. É um paraíso para ele, para aquilo que ele quer vivenciar. E na realidade, então, eu vi um negócio muito interessante, porque Adam, hebraico, né, significa terra. Então, assim, a construção de tudo, né, e de tudo sendo reconstruído, e a ideia de todas as coisas constantemente, né, início, meio e fim. Mas aí eu entendi um negócio bem interessante, cara, porque Noah é o inglês de Noé. Sim. E Noé, no texto bíblico, ele é o cara que foi, né, convidado, né, ou foi pedido, né, Deus pediu para que Noé construísse uma arca, né? E nessa arca ele colocasse quem, né? Colocasse os animais para fazer o quê? Para salvar, né? Era para colocar os animais e a humanidade, né? Mas a humanidade não quis, né? Não curtiu, falou, não, você tá meio louco, né? Larga a mão disso, tá bebendo muito vinho, né? Então, larga a mão. Foi só os animais e a família dele, né? E aí, o que vai acontecer? Ele foi responsável por salvar. E o Noah, no filme, na série, ele é o responsável por construir a caverna. Ele é responsável por construir a caverna, ele é o cara que está lá, lembra lá atrás, né?
1950, depois mais para trás, eles estão ali quebrando a caverna e eles vão ser responsáveis de construir a passagem para fazer o quê? Para salvar a humanidade, cara. A ideia de salvar a humanidade, a ideia de que o Noah, né, a ideia do destino dele é essa, o seu destino é salvar a humanidade. Pronto e acabou. Como? Você vai construir a caverna. Tanto que na morte do Noah, gente, o Noah morre, né? Para quem não viu ainda. Na morte do Noah, né? Quando ele chega para matar o Adam, gente, o Noah tenta matar o Adam, né? Para quem não sabe. Então, quando ele tenta matar o Adam, que ele vai atirar no Adam e não mata, e não consegue matar o Adam, o Adam olha para ele e fala assim: seu destino está cumprido. Você chegou aonde você deveria chegar. E aí o pessoal vai lá e mata o Noah, né? O Noah acaba morrendo, né? Então, parece uma versão bíblica, né? É muito uma versão bíblica, né? O professor Yoshio aqui conosco, né? É muito uma narrativa bíblica dos tempos modernos. A ideia desse contexto, né, dessa construção, utilizando o conceito da religião, já é uma crítica, né, às metáforas religiosas também. Já é uma crítica dessa construção dessas metáforas religiosas, da construção do mundo, né, do desenvolvimento da humanidade, e que algumas pessoas estão ali que foram utilizadas, né, para montar e fazer algumas coisas para salvar a humanidade. Porque, na realidade, aí nós não vamos falar ainda disso, mas o paraíso é outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina como paraíso. Aquela construção religiosa que nós temos da fundamentação do paraíso não existe na série. A fundamentação do paraíso é outra coisa, né? E aí uma coisa muito legal, né? O Jonas, sendo, ou para quem não sabe o texto bíblico, né? Jonas era um profeta e que ele tinha que falar, né, num determinado lugar em Nínive, e não estava muito afim não, né? Então o Jonas ele foge para um lado, Deus vai lá, coloca Jonas... A história bíblica diz, né, que ele é engolido por um grande peixe, e aí esse peixe vai mandar ele para Nínive lá através de Deus, e lá ele tem que pregar para a galera. E faz um sermão bem assim, uma pregação bem mal e porcamente, né? Vocês se convertem aí, vocês se arrependem, ou Deus vai acabar com tudo. Aí a galera fala, beleza, a gente se arrepende. Ele, quê? Né? Não era pra... né? Ele queria que os Nínive, né, que eles viessem a perecer, eles queriam a morte deles, né? Eles eram inimigos, né? Então eles não estavam afim, ele não estava afim. E o Jonas, no primeiro momento, não querendo fazer esse processo acontecer mesmo na série, né? Ele negando isso, né? Então, novamente, a gente cai naquele paradoxo, né? De você não querer fazer aquilo, não fazer os seus desejos, e aí você acaba voltando para aquilo que você não quer. E aí aquilo acaba sendo seu destino. Então, tem toda uma questão desse paradoxo, sempre ele é colocado na série ao longo de todo o período que está rolando a série narrativa, né? Outra coisa que falaram aqui, que o Noah foi muito injustiçado, eu também tive esse lapso que eu estava assistindo, porque o Noah, muitas vezes ele é passado pra gente como vilão. Ele ficou numa parte como vilão da história, porque ele é responsável por criar o canal onde faz as passagens do tempo, ele onde usa as crianças para poder fazer a máquina do tempo, até aperfeiçoar e fazer aquela máquina do tempo caber na maletinha que o professor faz e tal. Mas primeiro é aquela máquina do tempo que eles fazem, que depois ela é lacrada com solda e tal. Então ele tem passado essa mensagem dele como sendo um vilão, né? Ele ficou como muito vilão, só que quando a gente começa a entender a narrativa e chega lá, sobretudo na terceira temporada, começa a aprender os desenrolar dos fatos, entender esses nós, né? A gente começa a ver que nem sempre era assim, né? Que o Noah também estava no meio dessa narrativa dos desejos, das suas paixões. Ele queria voltar ao tempo, lógico, porque tinha um propósito que ele foi colocado para ele, mas muito mais porque ele tinha um desejo, né, de procurar a sua família. Também tinha essa questão. Então ele morre, e aí quando ele morre, a gente, pra mim, pelo menos, quando ele morreu, caiu aquela tentativa de falar, pô, o Noah foi um vilão, né? Mas agora eu entendi, né? De fato, também entendi o destino dele. Muito legal, né? A ideia desse destino, né? E você percebeu Peter Paul Rubens ali? Né? O quadro, né? A queda dos condenados? Tá. Sim. Não, com certeza. Eu até postei quando a gente começou, quando a gente conversou de fazer a live, né? Eu fui postando fiz enquetes no meu Instagram e tal, que você também colocou no seu. E aí depois que passou as enquetes, eu coloquei a votação e depois coloquei o quadro, né? E a galera começou, mas esse quadro, né? E o pessoal que assistiu Dark comentou, falou, vocês estão bolando alguma coisa com Dark, né? Aí eu falei, não, vamos ver, né? Nos próximos episódios você vai ver. Aí depois que a gente divulgou a live e tal, mas é muito interessante a narrativa. O quadro é belíssimo, né? Até que uma galera mandou, falou assim, cara, como que hoje a gente não... eu falei da data, eu coloquei a data, né? A galera falou assim, cara, um quadro tão antigo, né? E tem uma perfeição, assim, passa uma mensagem tão forte, né? A pessoa até falou assim, hoje a gente não tem tantos quadros assim. A gente conversou sobre outros conceitos de arte também, mas, enfim. É muito incrível a ideia de céu, paraíso, de condenados, E da queda, né? Da queda dos condenados, né? A ideia de que existe um grupo que está condenado a
a viver aquilo, né? Então, assim, esse grupo ele tem que passar e vai cair, não tem jeito, né? E a gente percebe constantemente o Adam vislumbrando aquela tela. E ele constantemente está olhando para aquela ideia do mundo decaído, né? Que é a ideia apocalíptica, né? Do Novo Testamento, né? A ideia do Apocalipse, né? Que um dia, né? Tudo vai acabar, né? Os bons vão para o paraíso, né? Os não tão bons assim vão para o inferno, né? Aqueles que aceitaram a religião cristã, né? Então, assim, cada religião tem uma ideia e um propósito dentro desse conceito de paraíso, de céu, inferno e tudo mais, né? E aí, essa ideia desse conceito religioso por trás, da construção dessa religiosidade e desse sistema por trás, porque a gente parece que, em alguns momentos, nós estamos olhando para um sistema que está constantemente construindo um futuro, mas que o futuro é o nosso passado. E que o futuro, né, a ideia, eu gosto da ideia do anjo da história, né, do Walter Benjamin, né, ele faz aquela crítica do anjo da história de Benjamin, né, que ele fala, cara, né, a gente olha para o passado, né, vislumbrando o futuro, mas se a gente não fizer nada, a gente vai repetir o passado, né? Então tem uma questão muito legal que a gente pode levar em consideração também, principalmente quando a gente fala na questão dos mundos originais, né? Porque, para a galera que não assistiu ainda, não é só viagem no tempo, né? Chega um determinado momento que tem um mundo paralelo, é viagem entre mundos também. Isso. Né? E essa viagem entre os mundos vai gerar um processo gigantesco. De onde vieram esses mundos, né? Quais são os fatores? E a criação dos mundos são totalmente necessária para que a gente possa compreender por que Dark termina daquele jeito. E como dizia Cazuza, né, na música, o tempo não para, o tempo de fato não para, como você disse, a narrativa continua rolando. Então, ao mesmo tempo que tendo várias viagens no tempo e viagens entre mundo, o tempo presente, o passado e o futuro, eles estão rolando, a narrativa está acontecendo. Por isso que a galera se confunde também. Porque está acontecendo aquilo no passado, contando a história de como as pessoas se conheceram. Aí, do meio da narrativa do passado, tromba com alguém que é do presente ou com alguém que é do futuro. Então, essas pessoas estão tendo relações. Tem momentos primordiais assim que as pessoas vão tentar mudar o tempo e elas não conseguem. Por exemplo, quando a mulher vai lá visitar esqueci o nome dele agora, que foi preso e tal, porque bateu na cabeça do menino com a pedra e tal. E ele tá no hospício, e ela combina de buscar ele à noite. E ela fala que vai, aí acontece outra coisa, ela acaba morrendo, então ela não consegue interferir nesse tempo. Então, como o Yoshio colocou, os acontecimentos simultâneos nos universos paralelos vão dando um nó na nossa cabeça, vão fazendo essa narrativa continuar rolando e a gente vai ficando cada vez mais envolvido, né, com a situação. E aqui tem uma frase que eu quero aproveitar a sua fala de Urit, né? Obrigado, Urit. Rafa. Urit, né? Tem uma frase do Heidegger, né, que é muito interessante, que ele fala assim, o ser só existe em relação ao seu mundo. Então, por exemplo, a existência da Marta do segundo mundo só tem vínculo naquele mundo. A existência do Jonas só tem vínculo naquele mundo dele. Né? Então, a ideia de tentar juntar os mundos, na visão, principalmente no conceito, né, da filosofia, é totalmente, né, contraditório, porque o ser o Diego só tem sentido nesse mundo. É nesse sistema que eu estou aqui. Né? O Diego do outro mundo, ele vai ter o Diego de lá, é outra história, outra realidade. Esse Diego daqui, encontrando o Diego do outro mundo, talvez nem vai encontrar a mesma realidade. Então, vão ser totalmente diferentes, até na maneira de refletir, né? Então, os mundos, aí o professor Yoshio colocou assim, esses universos paralelos são criados em cada viagem no tempo. Na realidade, será que eles foram criados em cada viagem no tempo, né? Ou isso é um processo... Lê esse grandão aí que eu estou conseguindo ler, Henry. Né? Então, é uma relação, né? É uma relação que aparece constantemente dentro desse... E aí tem uma questão... Você conseguiu perceber aí... A Marta, ela faz uma peça, né? A peça da Ariadne. Uhum. Tava até com um trecho aberto aqui, ó. Então explica Ariadne pra gente aí, pra galera entender quem é Ariadne e o que acontece nessa história. Sobre a pergunta aqui, a pergunta grandona que o Eros colocou, que era sobre, interessante como que a narrativa vai fazendo diferentes épocas, continua rolando. Então ele tá elogiando a direção, né? Que não deixa a gente perder na história, que a história continua acontecendo como se fosse normal. A gente que se perde, mas a história tá perfeita, a série vai rolando. E justamente um dos momentos que passam várias vezes na série é sobre a própria Ariadne, né? Que tem todo um simbolismo da Marta, ela vai encenar a peça de Ariadne e tal. E vai contar muito sobre... Tem outros posters também que aparecem no meio da série. E a Ariadne vai remeter à ideia do labirinto do Minotauro e tal. Toda aquela questão do mito do Minotauro, da criação do labirinto. Que tem a ideia que o pai dela... Que o pai
Me deu um branco agora. O pai dela fez o labirinto e tal, e tem o lance dela poder colocar, depois que ela fica responsável por cuidar desse labirinto, e ela acaba, tem toda a mitologia que não dá pra entrar aqui, porque é muito longa a gente contar como vigiava o labirinto, quem saía, e colocava a galera pra lutar lá, e etc. E quando colocam lá, ela dá a espada pro Teseu, né, que se apaixona por ele e tal, pra ele poder ir no labirinto e matar o Minotauro. Então fala, ó, você vai com a espada que tem um barbantinho aqui, eu fico segurando, você vai lá, mata ele, e você vai conseguir voltar pra mim, porque tem o barbante. Assim, você não se perde. Então, aí ele fala, oh, perfeito, né? E de fato, esse simbolismo do barbante e do Minotauro e da Ariadne vai estar muito presente na série, justamente quando começam as primeiras viagens às cavernas. Tanto que a galera, quando pega aquele mapa, várias vezes o mesmo mapa, que é do Jonas, passa por um monte de pessoas, e aí onde chega a localização do mapa, vai ser colocado numa argolinha aqui, é um Ouroboros, e nesse Ouroboros está amarrado uma cordinha vermelha, que é de fato esse fio condutor que conduz ao outro mundo, ou seja, que não deixa se perder no meio do labirinto, que seria essa caverna. Então é muito interessante que na própria encenação da peça, ela fala que tem uma cena que ela está encenando assim, e o Jonas está lá no fundo, assim, assistindo ela encenar. E aí ela fala, o mundo antigo voltou para assombrar como um fantasma que sussurra em um sonho, para construir um mundo novo, pedra por pedra. A partir daí, eu sabia que nada mudaria, que tudo ficaria como antes. As rodas dentadas giram em um círculo, um destino ligado próximo ao fio vermelho com sangue, juntam todas as ações. Ninguém consegue quebrar os nós, mas eles podem ser cortados. Ele cortou nossos com uma lâmina afiada, porém alguém ficou para trás que não pode ser cortado. É uma ligação invisível. Então Muito legal. E assim, quando eu assisti a série, particularmente eu vi ela encenando e assim, eu não fiz a conexão. Depois, reassistindo os episódios, aí eu fui falar, cara, ela falou tudo ali na encenação, né? Então, tudo na série, pode ser um pôster, que tem um pôster da Ariadne no quarto dela, remete a alguma coisa que lá na frente você consegue entender. Isso que deixa a série fantástica. O livro, né, ela segurando o livro, Ariadne, toda hora, né? E, assim, no mito, né, o mito tem uma questão bem interessante que ele fala assim, o fio de novelo vermelho você seguirá. E lá na série, né, o vermelho como sangue, né, ele cita, né? Então, o fio de novelo vermelho como sangue, você seguirá. E na série é exatamente isso, né? O Ouroboros, né? O fio vermelho, né? E aí é onde tem que levar para o caminho. Que é essa ideia, que ali é o labirinto, né? O labirinto do Minotauro. O Jonas, nesse momento, representa quem? Representa Teseu, né? A própria Marta, né, seria essa questão da Ariadne, né? Que cuida desse processo. Olha onde os caras foram levar a série, né? Os caras levaram a série também para o mito grego, né? Do Minotauro, sim, de Teseu e Ariadne. Fantástico, fantástica a referência. Muito bem preparada, né? Muito bem estudado antes de fazer para poder amarrar todas essas narrativas. E aí, como a gente já está encaminhando agora para os 15 minutos finais, eu acho, daria para a gente começar a comentar um pouco sobre o final, né? Porque a galera sempre quer entender o final, quer saber por quê. Então a galera que está assistindo já não assistiu ainda, pode sair da live, senão vai tomar spoiler, porque agora o spoiler vem grande. Tanto que a gente começa a fazer uma noção na nossa cabeça, dos últimos episódios, sobretudo para mim, nos últimos 3 episódios, você começa a entender todo esse nó. Esses nós se conduzem à narrativa. Então, uma das questões que eu queria comentar, que eu achei muito interessante, que é a própria questão da Matrix, que perguntaram aqui agora nos comentários, que toda hora que, ao longo da série, se você assistiu, ele fala, ele para, tem o déjà vu, e ele fala, um erro na Matrix. Então, o que seria esse erro na Matrix, né? Começa a acontecer, aí a gente começa a remeter, será que ele está falando do filme lá, né, do Matrix? E aí, quando a gente começa a fazer assim, essa questão da Matrix está muito presente até no último segundo da série, que quando a mãe não é a mãe do Jonas, porque já não vai existir mais, mas quando ela tá lá e ela vê o casaco pendurado e ela tem a mesma sensação que o Jonas tem, ela olha, do primeiro episódio e do último tem essa ligação. O primeiro episódio da série, da primeira temporada, e o último tem um déjà vu sobre a jaqueta amarela. Ele tá saindo pra ir pra caverna lá, e ela fala assim, ela para, a mãe dele olha e fala, nossa, um déjà vu, porque já viu a jaqueta amarela. E no último episódio, no último segundo da série, tão fantástico que é, ela para, vê a jaqueta amarela pendurada e fala, trava assim, todo mundo, o que foi? Ela fala, não, já tive um déjà vu, parece que eu já vi isso antes. E aí acaba a série. Então esse erro na Matrix está muito presente. E isso a gente vai conseguir entender com o desenrolar, sobretudo sobre a questão dos dois mundos, dos dois mundos que se cruzam e tem um terceiro, né? Então vou deixar pra gente falar um pouquinho sobre o terceiro mundo, sobre esse paraíso, e aí a gente volta para falar um pouco sobre essa Matrix. O terceiro mundo, na realidade, o terceiro mundo é o primeiro mundo, né? É o mundo original, né? Que a gente vai descobrir que, na realidade, o terceiro mundo é o mundo original, que é esse mundo que criou 2 mundos paralelos. Que, na realidade, os 2 mundos, tanto do Jonas, a existência do Jonas e da existência da Marta, esses mundos não existiam.
Então, na realidade, e tudo por causa do quê? Desejos, vontades, né, e amores, né? Então, para quem não assistiu a série, né, e o pessoal tá saindo da live porque não quer levar spoiler, Saiu uns 10 ótimo, né? pessoas. Não tem problema disso, né? Mas olha só, tudo culpa de quem? Do relojoeiro. Porque ele perde o seu filho num acidente de carro, e na tentativa de trazer, né, e de voltar antes de o filho dele vier a falecer, ele constrói a máquina do tempo. É ele que constrói a máquina do tempo. A primeira, né, que vai dar o boom em 1986. Que esse mundo gera o apocalipse e que vai gerar dois mundos paralelos. Na existência de Jonas, um mundo, e na existência da outra Marta, né? Naquele outro mundo onde não existe o Jonas lá. Então, a gente vai perceber que, na realidade, o terceiro mundo, que a gente fala, nossa, que mundo é esse? É o mundo original. É esse mundo original que deu origem a Adão e Eva, que foram feitos, olha só, referência de novo teológica, que foram feitos à imagem e semelhança do mundo, do primeiro mundo. Só que eles são falhos. Eles são falhos. Eles querem viver a vida deles do jeito deles. E eles só vão entender isso quando a Cláudia, né, O super-homem. o super-homem, né, o além-homem, interpreta tudo isso e fala, já sei. Na realidade, a ideia, não existe um nó, né? Nós precisamos acabar com a causa original. Nós precisamos acabar, né, com o primeiro motor, né, com o início de tudo. E onde que isso acontece? Acontece em 1986, quando o relojoeiro ele vai lá, então explode tudo, criando a máquina do tempo. Tanto que tem aquela sacada dos dois botões vermelhos, ele apertando, né, fazendo menção à criação de dois mundos naquele exato momento, né? Fantástica aquela sacada. E isso vai gerar o quê? Vai gerar mundos paralelos que vão agora estar aprisionados, e tudo isso porque ele queria salvar o filho. E onde que entra a Marta e o Jonas agora? Para que eles acabem com isso, eles precisam fazer o quê? Viajar no tempo, voltar lá na origem. E deixar de... E voltar tudo naquela questão para não deixar aquele fato acontecer. Voltando nessa origem, quando a gente pega e ele não deixa acontecer o acidente com o filho, logo o cara não vai criar a máquina do tempo, logo eles não vão ter os dois mundos. E aí a gente volta na questão da Matrix. Eles não vão existir. Então, eles caem num lugar que é o lugar da Matrix, que é o erro, né? O erro da Matrix, quando aquela cena toda azul e vários quadriculados e tal. Quando eles começam a olhar, e eles começam a olhar um para o outro distante, e aí eles lembram de cenas dos mundos deles, onde aquilo também já aconteceu. Olha que louco. Que aí ele abre o armário, ele vê ele criança abrindo o armário e falando, olha lá, pai. E o pai dele não vê, só ele vê. Aí ele fala, que tem, não tem nada, é o armário. Aí ele fecha. E ela também, abrindo a porta um dia assim, olha lá, mãe. E a mãe dela, não tem nada lá. Aí ele fala, não, o menino, tipo assim, e aí, não tem. Então aquela cena que é do futuro, que na verdade é a origem, já aconteceu no tempo deles também, um em cada mundo. Então era como é louco. E aí, toda hora o Jonas ali, ele entende tudo. Que é ali que tem a síntese, que ele olha pra ela e fala, um erro na Matrix. E é aí que vários momentos da série, sempre quando ele olha pra ela, com esse olhar de paixão, com esse olhar de desejo, que eles estão em algum momento onde ela vai morrer, onde ele vai morrer, vai ter que acontecer alguma situação, ele para, congela e fala, um erro na Matrix. Então é aí que faz todo esse sentido, né, da série. Ela vai tendo vários desmembramentos que fazem sentido propriamente no final. E é muito interessante, o Carlos estava aqui agora, professor do FMS também, conversando essa semana com ele, a gente conversou sobre Hegel, né? Porque, de fato, a gente tem muito da filosofia hegeliana ali. No final, quando ele fala o início ao fim, o fim ao início, é muito daquela ideia de Hegel de o avançar é o retroceder. Então, é muito interessante entender quando Hegel fala isso, porque Hegel influencia também Karl Marx. Quando Marx vai escrever aquelas obras lá malditas chamadas O Capital, que ele tem uma série de capítulos, né? Ele explica todinho a questão do capital numa evolução do capital, como funciona, etc. E o último capítulo do livro, que vai ser sobre o capitalismo histórico, ou seja, é o chamado capítulo histórico do Capital, que vai contar sobre o primeiro capitalista e de onde veio a origem. Então, olha que interessante, Marx, na sua própria escrita da sua história econômica, ele vai analisar primeiro tudo de economia, para depois ele entender a história. Então, o início é o fim e o fim é o início. Olha que louco. É muito Hegel, né? E essa ideia, ela é muito legal. Cara, é fantástico. Eu, no primeiro momento, eu não tinha dado muita credibilidade à série quando ela foi lançada. Assisti agora esse ano também, porque os alunos falaram, professor, assiste Dark, porque é fantástico e a gente pode bater um papo legal. Então eu achei muito legal, eu achei muito bem estruturada, muito bem desenvolvida, e ela conseguiu trazer elementos filosóficos, históricos, teológicos, né, e atrelar o simbolismo de um jeito que faz com que a gente se prenda a esse processo
E óbvio que aqui nós não estamos para falar da questão, né, do loop temporal, das viagens no tempo, né, em loop fechado, loop aberto, né, das possibilidades disso. Essa não é nossa praia, né? Quem sabe, né, a gente pode assistir uma live de 2 físicos teóricos falando sobre isso. Mas as referências históricas, sociais, filosóficas, teológicas, elas estão muito presentes na história, ao ponto de nos fazer constantemente refletir sobre quem somos agora, o que nos tornaremos, né? E sobre essa ideia mesmo. Mas é isso mesmo que eu quero viver eternamente, né? Ou eu quero superar esse processo? Quem sabe, né? Você se torne um super-homem em algum momento, né? Quem sabe você supere esse processo? Quem sabe você atinja o limite diferente? E a série, ela traz isso. E quando os dois, eles entendem que para que tudo se rompa, é necessário que eles deixem de existir, aí eles quebram um ciclo. Que não era um nó, é um ciclo, né? Eles quebram um ciclo, eles falam, olha, a gente fica bem junto. A gente fica bem junto. Então, no primeiro momento, eles falavam isso, no segundo momento eles falavam, não, a gente é errado, tanto no meu mundo quanto no seu mundo, e no final eles falam, a gente fica bem junto. Por quê? Porque é a ideia do terminar mesmo, né? E a ideia do que eles falam sempre da frase, né? Que eles, ao longo do tempo, ele fala, ele volta ao tempo, volta num outro mundo e fala pra ela, né? Nunca deixe de acreditar que nós dois somos o par perfeito. Exatamente. Então, até mesmo no fim, que na verdade é o início, eles ainda são o par perfeito, para impedir o acontecimento e para deixarem de existir juntos. Olha aí. Para deixarem de existir juntos. Não, fantástica, dá até para chorar agora, né? Acabar a live assim, né? Dá para tocar o Roberto Carlos agora e ficar de boa. Cara, fantástico. Nós não falamos da última coisa, já que você falou de Roberto Carlos, o fim da série é fantástico, por quê? Porque toca a música do Louis Armstrong, cara. That a Wonderful World. Puta, muito boa. Faz todo sentido, cara. Que a música, se a gente fosse pegar a tradução, eu vejo árvores rosas, flores vermelhas, eu vejo as flores pra mim e pra você. Eu penso comigo, que mundo maravilhoso. E eu vejo o céu tão azul e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia, a escuridão sagrada em você. Eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Então faz todo sentido, cara. Até a música foi bem pensada no final. Porque o mundo ali, de fato, o próprio episódio, que é o último, né, da terceira, chama O Paraíso, é um mundo maravilhoso. É um mundo que... Exatamente. É o mundo original. É o mundo original. Então a ideia do paraíso é o mundo original. Não é o paraíso metafísico, não é o paraíso que transcende. É o mundo original. É esse mundo que nós fazemos parte. Esse é o paraíso. Muito legal, cara. Fantástico. O processo, a ideia, as relações, a maneira como isso é construído é muito bem feito. Então Dark me surpreendeu e se der eu vou assistir de novo. Porque é muito bom mesmo, né? Henry, alguma consideração, Henry? Cara, eu acho que é isso. Também me surpreendeu muito. Foi a mesma coisa com você. Eu fiquei relutante para assistir. Assisti o primeiro episódio quando lançou e achei confuso e parei. E aí fui assistir tudo esse ano, fui assistir tudo de novo e achei fantástico. Muito bem amarrado, incrível a série. Vamos esperar aí os físicos fazerem a série, que eu também quero entender os lances sobre viagens no tempo, essas coisas aí que mais complexas. Verdade. Henry, muito legal bater esse papo com você, muito legal aí ter a presença da galera que veio, né, que prestigiou, que curtiu. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui junto com vocês. E quem sabe a gente faça outras lives, né, Henry, batendo um papo aí sobre essa cultura pop e falando sobre as filosofias, as histórias. Acho muito legal, né, foi muito bom, foi bem produtivo. Acho que a gente pode fazer aí mais vezes e vamos ver o que a galera quer, né? De repente tem outras séries, outros filmes, outros momentos. A gente pode fazer algumas interpretações aí também, bem legal. Com certeza, eu que agradeço e esperamos aí a galera, que a voz do povo de falar, né? A gente faz, então, de séries, filmes. A gente estava falando hoje à tarde, preparando aqui, achei muito legal também a ideia. Então, obrigado pelo convite, obrigado pra galera que assistiu e até uma próxima, né? Se o tempo permitir. Sim, eu gosto muito da frase, né? Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau. E até o nosso próximo encontro, né? Se existir. Se houver, né? Até mais, Henry. Aquele abraço. Obrigado, hein? Salva a live aí, salva a live. Mais. Vou salvar aí para colocar pra galera. Aquele abraço. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Curte aí. Obrigado pela presença de vocês. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.